Olá, queridos irmãos e queridas irmãs. Nós iremos dar continuidade às nossas reflexões a respeito de um novo ano, das novas possibilidades, das novas perspectivas que um novo ano pode nos trazer. É certo que os primeiros meses do nosso ano já se passaram. Talvez alguns de nós nem lembremos os planos que nós fizemos no final do ano passado, os desejos, os anseios que nós depositamos nas mãos do Senhor naquela ocasião para este novo ano. Mas hoje nós gostaríamos de refletir um pouco sobre como nós podemos agir quanto à perseverança. E pensando em nós mulheres cristãs, cada vez mais nós temos tido oportunidades de desenvolvermos os nossos potenciais, Seja na área profissional ou seja nos nossos ministérios, nós temos tido a oportunidade de difundir o amor de Deus através do desenvolvimento desse potencial por meio dos nossos serviços. E quando nós vivemos de acordo com a palavra de Deus e no poder do Espírito Santo, nós não temos dúvidas de que estamos na hora certa, no lugar certo e que a vontade do Senhor está se cumprindo e está sendo realizada em nós e por meio de nós. Mas mesmo que esse percurso ele apresente e ele irá apresentar lutas, dificuldades, nós temos um Senhor maravilhoso que tem nos ensinado a perseverar. E em meio às lutas do dia a dia ou mediante as tribulações que nós iremos enfrentar, que sejamos perseverantes. Essa é a nossa reflexão de hoje sobre o perseverar. E eu gostaria de iniciar lendo com vocês o texto de Romanos, capítulo 5, dos versículos 3 ao 5, que nos diz: Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Pensando em como perseverar em meio às dificuldades nos nossos serviços, eu gostaria de compartilhar alguns pontos que podem nos auxiliar nesse exercício do perseverar. E o primeiro compartilhamento que eu gostaria de trazer para as nossas vidas é que nós precisamos crer que não estamos sozinhos ou sozinhas. Deus ele quer que nós tenhamos essa consciência da presença dele na nossa vida. Assim nós precisamos trazer Deus para a nossa rotina, para as nossas experiências diárias. Ele irá nos assegurar de que quando nós estivermos cansadas ou cansados, ele irá nos dar o descanso. Quando nós estivermos tristes, ele irá nos dar a alegria do Senhor, que é a nossa força, Então nós precisamos compreender, minhas irmãs, meus irmãos, que nós não estamos sós. Nós precisamos crer que o Senhor está conosco em todos os momentos da nossa vida. Um segundo compartilhamento que eu gostaria de apresentar para a nossa reflexão é que nós precisamos aprender a depender do Senhor. Algumas verdades sobre a nossa humanidade precisam estar claras na nossa mente. A primeira delas é que nós não somos perfeitos. Isso parece já ser um ponto pacífico entre nós que entendemos a nossa dimensão de humanidade e a divindade do Senhor. A segunda coisa a respeito da nossa humanidade é que nós não somos incapazes de pecar. Nós não temos uma vida sem problemas e ninguém andou tempo suficiente com o Senhor para que não precise mais aprender nada. Nós não sabemos o tempo todo como lidar com as circunstâncias e com as situações da vida. Nós não sabemos isso o tempo todo. Então nós precisamos depender do Senhor, entregar a nossa existência a Ele, soltar esse controle da nossa vida e entregar tão somente a Ele, dependermos tão somente dEle e esperarmos nele. Esperar no Senhor é um terceiro compartilhamento que eu gostaria de fazer.
Quantas vezes ao longo das nossas vidas nós tivemos que esperar por algo ou por alguém, né? E esperar não é uma experiência muito agradável, né? Sobretudo quando nós não desejamos esperar e queremos tudo muito imediatamente. Deus, porém, nos ensina a esperar. Ele, inclusive, nos ensina que esperar nos faz ser pacientes e que a paciência é um atributo divino. E quando nós somos pacientes, nós nos assemelhamos ao Senhor. Portanto, meus irmãos, minhas irmãs, busquemos esperar no Senhor pacientemente. Um quarto compartilhamento que eu gostaria de fazer é que, em meio às dificuldades e luta das nossas experiências diárias, do nosso serviço, nós precisamos perseverar na fé. Desistir de orar e desistir da fé não é uma opção que nós temos e não é uma opção boa, não é? Para aqueles que intentam ou possam intentar isso no seu coração. Desistir não é uma opção para nós cristãos. Então nós não devemos desistir de orar. Quando nós caminhamos para um nível mais profundo de compromisso com Deus, a nossa fé ela passa a ser aumentada, estimulada. Perseverar nas disciplinas espirituais vai provocar, né, o desenvolvimento da nossa fé. E um quinto compartilhamento que eu gostaria de trazer para o desenvolvimento da nossa perseverança é que nós precisamos pedir ajuda. Em primeira instância, ao Espírito Santo. Primeiramente, na dependência do Senhor, nós devemos buscar a ajuda do Espírito Santo. Ele, nosso Deus, nos ajudará ao longo da nossa caminhada, da nossa trajetória, em todo o nosso serviço, seja o serviço profissional ou seja o nosso serviço ministerial. O nosso servir, a nossa vida cristã, ela não está dissociada de uma vida no meio secular, na sociedade. Não são duas vidas, é uma única vida. E o Espírito Santo, ele ajuda em todo momento a nossa caminhada, em todos os nossos serviços, seja na nossa vida profissional, ou seja na nossa vida ministerial. Então era essa palavra que eu queria trazer, meus irmãos, que perseverar é uma possibilidade, uma oportunidade rica para desenvolvermos no nosso novo ano e que nós possamos ter na nossa consciência de que o nosso Senhor está conosco em todos os momentos. Deus nos abençoe infinitamente na busca pela perseverança, em meio às dificuldades da nossa vida, em meio ao desenvolvimento do nosso serviço. Deus nos abençoe, meus irmãos e minhas irmãs.